E eu quero compartilhar um texto da Bíblia com vocês. É um livro bem fácil de se encontrar na Bíblia. É o livro de Amós. É um livro bem fácil de se encontrar. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8. Vamos ler apenas 2 versículos. O livro do profeta Amós, capítulo de número 8, versículos 11 e 12. Amém? Vou esperar que os irmãos encontrem, mas o Henrique também coloca ali no telão para a gente ver. Amém? Está escrito assim: então estão chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Amém? O tema da mensagem dessa manhã, nesse culto de ceia, é: quando falta a palavra do Senhor, o Deus da palavra vai embora. Quando falta a palavra do Senhor, o Deus da palavra vai embora. O profeta Amós aqui está dizendo que Deus enviará uma fome sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E eu quero falar para vocês nessa manhã que nós estamos vivendo esses dias. Em alguns lugares aí, a palavra do Senhor ficou em segundo e até em terceiro plano. As pessoas estão procurando reconhecimento, as pessoas estão procurando fama e vivendo a seu bel prazer, e não anunciando a verdade que é a palavra do Senhor. Então, quando o profeta Amós escreve isso, ele diz que o povo sentiria fome e o povo sentiria sede de ouvir a palavra. Em alguns lugares a palavra do Senhor foi deixada de lado há muito tempo. Não escuta mais o evangelho verdadeiro, não se escuta mais uma palavra. As pessoas estão pervertendo, perturbando o evangelho e amoldando o evangelho à sua forma de viver, ou amoldando o evangelho aos seus desejos, ou amoldando o evangelho àquilo que eles querem aplicar. Quando nós estudamos teologia, existe uma matéria chamada exegese, que a exegese, o que quer dizer exegese? É tirar de lá. É extrair do texto o que o texto quer dizer. Isso chama-se exegese. Então, essa manhã eu vou extrair do texto o que o texto está dizendo. Isso chama exegese, com X. Hoje as pessoas estão fazendo exegese, com S. Estão colocando no texto e não extraindo do texto. Então, a partir do momento que eu faço uma exegese, eu tiro do texto o que o texto quer dizer. Mas quando eu faço uma exegese, eu coloco no texto o que o texto não está dizendo. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão pegando o texto da Bíblia e colocando coisas no texto que o texto não está querendo dizer. Por isso que o tema da mensagem nesse culto de ceia é esse: quando a palavra de Deus falta, não existe, o Deus da palavra vai embora. Porque se uma igreja não prega a palavra de Deus, se uma igreja não vive como Deus quer, se uma igreja não anda como Deus quer, o que é que Deus vai ficar fazendo nesse lugar? O que é que Deus vai ficar fazendo naquela igreja? Aquela igreja não prega a palavra de Deus, aquela igreja não exalta o nome de Deus, aquela igreja não glorifica o nome de Deus. O que é que Deus vai ficar fazendo nessa igreja? Por isso que é o tema da mensagem: quando falta a palavra de Deus, o Deus da palavra vai embora. Ele vai ficar fazendo o que nesse lugar? E nós vamos observar alguns textos bíblicos, alguns escritores da Bíblia, falando para nós e nos instruindo através da palavra de Deus o que homens, através da história, fizeram. Porque isso aí não é de hoje não, isso aí já vem de muito tempo.
Lá atrás, lá no começo, quando o evangelho começou a ser pregado, as pessoas já estavam distorcendo a palavra de Deus. Isso não acontece só hoje, não. Isso já acontece há muito tempo atrás. Vamos observar o que Paulo escrevendo aos Filipenses, no Filipenses no capítulo de número 3, do versículo 18 ao 19. Paulo já vai falar de pessoas assim, lá atrás. Olha o que Paulo vai dizer: como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. Eles se gloriam do que é vergonhoso. E o que deveria se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Paulo já estava falando que na época de Paulo, quando Paulo escreve a igreja de Filipos, já tinham irmãos assim. Já tinham irmãos preocupados apenas com as coisas terrenas. E Paulo está falando, o Deus desses irmãos é o estômago. Eles só pensam nas coisas terrenas e vivem fazendo coisas que deveriam se envergonhar daquilo que eles fazem. Se você colocar ligar a sua televisão, colocar no YouTube, tem um canal chamado Loucuras do Mundo Gospel. Se você for ver as atrocidades que são feitas dentro das igrejas, que as pessoas estão fazendo, estão despregando o evangelho, mudando textos bíblicos para fundamentar as suas heresias. Heresias, porque quando a palavra de Deus não é pregada, quando ela é distorcida, isso é uma heresia. É o que mais está acontecendo nos dias de hoje. Mas como que os cristãos devem se portar nos dias de hoje? Como os cristãos do passado se portaram? Como assim eram os bereanos? Nós vamos ver na Bíblia como que os bereanos se portavam. Coloca aí, Henrique, para nós, Gálatas capítulo de número... Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 7 ao 9. Primeiro nós vamos analisar esse texto aqui e entender o que está acontecendo na igreja dos dias de hoje. As pessoas mudando a palavra, transformando a palavra, trazendo para aquilo que é o seu interesse e dizendo que isso é evangelho. Mas eu vou mostrar e provar para vocês dentro da Bíblia que não é evangelho. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas. O que na realidade não é evangelho. Ele já deixa bem claro. Não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão pervertendo, querendo perturbar o evangelho de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que isso não é evangelho. Não é. Ele diz: o que as pessoas estão fazendo é querendo perturbar e pervertendo o evangelho de Cristo. Mas Paulo dá um alerta. Ele diz: contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que foi anunciado a vocês, que nós sejamos amaldiçoados. Paulo está dizendo que se ele é um anjo, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, que ele seja amaldiçoado, tanto ele como o anjo. E ele repete, como já disse, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário ao que já receberam, que sejamos amaldiçoados. Então, o que aconteceu? Paulo passa ali na região da Galácia, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e depois vem os judaizantes despregando aquilo que Paulo pregou, e despregando e mudando textos bíblicos para fundamentar as suas heresias. Porque Paulo, quando começa esse texto, capítulo 1, versículo 1, ele diz: irmãos, eu me admiro que vocês tão rapidamente deixaram de servir e seguir aqueles que o chamou para a glória de Cristo, para seguir e servir outro evangelho. E aí ele cita esse texto e diz: o que na verdade não é evangelho. Isso não é evangelho, meu querido. Essas coisas que estão pregando aí é tudo menos evangelho. Tudo menos evangelho. É espada, é vassoura, é tanta heresia. E as pessoas correndo atrás dessas coisas.
Então, o que eles fizeram? Eles perverteram o evangelho, eles mudaram o evangelho para fundamentar as suas heresias. E qual é a minha função, a sua função, a nossa função? É combater isso, por isso que é o tema da mensagem. Quando o Deus da palavra vai embora, quando a palavra vai embora, o Deus dessa palavra vai também. Por que Deus vai permanecer num lugar onde o nome dele não é glorificado, onde o nome dele não é exaltado, onde a palavra dele não é pregada? Ele não fica num lugar desse. E essas pessoas, eles são não apenas lobos que tiram a lã das ovelhas, eles arrancam a pele junto. Porque você precisa pagar para tudo. Pagar para tudo é pagar para oração, é pagar para receber bênção, é pagar para tudo. Então, o que eles estão fazendo? Em nome de Deus, não apenas arrancando a lã das ovelhas, mas arrancando também o couro. Mas sabe de quem é a culpa? Na maioria das vezes não é só dessas pessoas. Não é só desses lobos devoradores, não. A culpa, a maioria das vezes, é das pessoas que estão vindo dentro da igreja. Porque querem comprar bênção, querem comprar salvação. Isso é antibíblico. Efésios 2,8, Paulo escreveu na igreja de Éfeso, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A palavra dom é de uma palavra grega chamada charisma, é presente. E Paulo está dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é um dom, isso é um presente. Imagine você chegar até mim e me dar um presente e depois falar o preço do presente. Oxi, é um presente que eu tenho que comprar? Então que presente é esse? Que salvação é essa? Que milagre é esse que você tem que pagar por ele? Não, Paulo está deixando bem claro. E quando ele escreve à igreja de Roma, Romanos 13:23, ele diz: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, sendo restituídos gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. Nós não pagamos pela salvação, mas a culpa não é só desses homens, a culpa é da maioria das pessoas. Porque se procurassem, se perdessem mais tempo lendo a palavra, estudando a palavra, não seriam manipulados por essas pessoas. Mas o problema é que as pessoas não se interessam em ter conhecimento da palavra, e aí caem em toda a esparrela. Aí as pessoas ficam falando e eles vão acreditando. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. Coloca para nós aí, Henrique. O profeta Oséias vai chamar a atenção não só dos que pregam heresias, mas também daqueles que não se interessam em querer aprender. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, o profeta Oséias, ele está dizendo aqui: o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Mas o que é que ele diz? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, ele está deixando bem claro, ele fala: vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Por quê? Porque vocês rejeitaram o conhecimento. Então, já que vocês rejeitaram, eu também os rejeitei. Também, como meus sacerdotes. Primeiro ele está falando que ele está rejeitando os que ensinam, que são sacerdotes. Que ensinam não, que deveriam ensinar. Que é igual esses homens que estão na igreja hoje, esses lobos devoradores, que deveriam ensinar. Então Deus fala: eu também os rejeitei como meu sacerdote. Uma vez que vocês se esqueceram da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Então aqui Deus fala não apenas para os sacerdotes. Primeiro ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas ele diz que por estar sendo destruído por falta de conhecimento, por quê? Porque não se interessaram em ter conhecimento, em conhecer a palavra. Então ele diz assim: por isso eu também os entreguei. A quem? A eles.
Porque se vocês não se interessarem em ter conhecimento da palavra, por que eu vou me interessar? Então, eu falei antes dos irmãos de Bereia, os bereanos. Olha esse povo como que era. Coloca aí, Henrique, para nós, Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Para vocês verem que se os cristãos de hoje tivessem a mesma atitude dos bereanos, muitas coisas eram diferentes dentro das igrejas. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Ó, quem os irmãos enviaram, viu? Foi Paulo e Silas. Não é esses pica-fumo que vivem aí dentro das igrejas fazendo fumaça, não. É Paulo e Silas que foram a Bereia. Chegaram ali e foram à sinagoga judaica. E os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse. Eles receberam a mensagem que Paulo e Silas pregavam com grande interesse, mas preste atenção, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Está vendo? Não foi qualquer um que eles receberam lá, não. Eles receberam Paulo e Silas, mas eles queriam saber se Paulo e Silas pregavam o que a Bíblia dizia, o que as escrituras diziam. Pois sabe o que acontecia? Paulo e Silas estavam, Paulo pregando na tribuna e eles com as escrituras lá, acompanhando. Por isso que eu peço para o Henrique colocar os textos, para vocês acompanharem. Então, eles estavam acompanhando as escrituras. Não, meu irmão, mas é Paulo e Silas, para mim pouco interessa se é Paulo e Silas que é. Eu quero saber se eles estão pregando a palavra. Olha o que os bereanos faziam. Eles examinavam as escrituras. Era isso que o povo deveria fazer. Deveria examinar as escrituras para ver se isso aí o que estão pregando nos dias de hoje, se é realmente a palavra de Deus. E examinar as escrituras é um mandamento, viu, meu querido? É um mandamento que Jesus nos deu. Se você ler a Bíblia, João 5,39, coloca para nós aí, Henrique, isso é um mandamento. Mas, quando Paulo e Silas pregavam para esses irmãos não se preocuparam, por causa de reconhecimento. João 5,39. Se eles eram famosos ou se eram apóstolos, não. Eles queriam ver se eles pregavam a verdade. Olha o mandamento aí, ó. Olha o que Jesus falou aí, ó. Vocês estudem cuidadosamente as escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Olha o que Jesus falou, que nós temos que examinar as escrituras acuradamente, porque são elas que testificam ao meu respeito. Então, não tem como conhecer um Deus que se revela através da palavra sem o conhecimento da palavra. É impossível conhecer um Deus que se revela através da palavra sem conhecer a palavra. Então essas pessoas que pregam a palavra, eles pregam e distorcem a palavra, porque os que estão ouvindo não conhecem. Porque se eles fossem igual aos bereanos, examinassem as escrituras, terminassem o culto e falassem: pastor, vem aqui, isso aí que o senhor falou, está escrito aonde na Bíblia? Porque foi exatamente isso que eu fiz quando eu encontrei um monte desses hereges na minha frente. Quando eles falavam as coisas, eu esperava eles terminarem de falar. Eu só falava: meu querido, mostra para mim aonde está escrito. Aonde tem isso aí nas escrituras que você falou? Certa feita, um irmão chegou para mim e falando de um profeta chamado Joseph Smith, profeta do Antigo Testamento. Eu falei: Joseph Smith, profeta do Antigo Testamento? Sim. Eu falei: vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias, Zacarias, Ageu e Malaquias. Cadê Joseph Smith aí? Que eu falei, os 39 profetas, os 39 livros da primeira aliança. Aonde está Joseph Smith aí?
Falei para ele, mostra para mim. Não, mas não é nessa daqui. Ah, não é nessa Bíblia? Não, era na deles. Você entendeu? Examinai, pois, as Escrituras, que são elas que testificam o meu respeito. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Não tem como conhecer o Deus que se revela através das Escrituras sem conhecer as Escrituras. Aí quando você não conhece as Escrituras, você cai ou você é presa fácil na mão dessas pessoas. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, do versículo 23 ao 25, olha o que Paulo vai falar. Irmãos, olha se é isso que está acontecendo dentro da igreja, também nos dias de hoje. Porque as coisas só foram passando, mas aconteceu a mesma coisa. Certa feita eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando que ele foi pregar numa igreja. E quando o pastor da igreja chegou, as luzes estavam apagadas. E quando o pastor ia entrando na igreja, conforme ele ia entrando, as luzes iam sendo acesas. Conforme ele ia entrando. Entendeu? E aí tem uma fala maravilhosa que ele diz que a igreja do século 21, ela está cheia de estrelas. Mas a estrela só brilha quando o sol não está presente. Você já viu estrela de dia? Não tem estrela de dia, né? Porque o sol está presente. Então, se tem igreja que tem estrela brilhando, é porque o sol da justiça não está mais lá, meu irmão. Ele já foi embora. Olha o que Paulo diz. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal. Não é isso que aconteceu, não? Não é isso que tem acontecido? Bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual e aos desejos do coração dele, para desonrar o corpo deles entre si. Por que Deus fez isso? Coloca aí, ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Aí o que Paulo está falando, e não é exatamente o que está acontecendo hoje, não. Dentro de algumas igrejas, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Não é o que está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas adorando e servindo mais a homens do que a Deus. Pastores, presidentes de determinados ministérios que se acham semideuses e são adorados como semideuses. Olha o que Paulo está dizendo. Eles mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, imagem e semelhança de homem corruptível. É isso que está acontecendo. Mudaram a verdade em mentira. É isso que está acontecendo. Então por isso que é o tema da mensagem. Quando a palavra de Deus vai embora, o Deus da palavra também vai. Olha o que Jesus fala em João 8:32. Se todos os cristãos praticassem isso, não seriam manipulados como são nos dias de hoje. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a verdade que liberta aqui, ó. A palavra. Essa é a verdade que liberta. É a palavra. Não tem como não ser libertado se não for através da palavra. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos restaura. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos transforma. É a palavra de Deus. Então o que é que eu falei aqui a respeito da palavra? O que é que esses escritores da Bíblia disseram? Que esses homens mudaram a palavra. Para quê? Para seu bel prazer, para a sua glória, para o seu reconhecimento. Tem gente que hoje vai na igreja não por causa de Deus, não, mas por causa do pastor. Quantas vezes eu conversando com irmãos de outros ministérios, eles falam, pastor presidente ficou 3 meses sem ir na igreja, hoje ele vai, a igreja está lotada. Então os outros 3 meses Jesus não estava lá?
Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que tem poder para nos aliviar. É Jesus que tem poder para transformar a nossa vida, mas através da palavra. Vocês já ouviram falar em George Washington? George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Sabe o que George Washington falou sobre a Bíblia? Ele diz que é impossível governar um estado sem Deus e sem a Bíblia. É impossível. Primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, diz que é impossível governar um país ou um estado sem Deus e sem a Bíblia. Foi só um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Aí o segundo, para mim, que é um dos maiores também, presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, diz que a Bíblia é o maior presente que Deus deixou para a humanidade. A Bíblia é o maior presente que Deus deixou para a humanidade. George Washington disse que é impossível governar um país sem Deus e sem a Bíblia. E Abraham Lincoln diz que a Bíblia é o maior presente que Deus deixou para a humanidade. Horace Greeley diz que é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios da Bíblia são os alicerces da liberdade humana. É impossível escravizar mental ou socialmente alguém que conhece a Bíblia. É impossível, meu querido. Se essas pessoas que frequentam esses lugares conhecessem a Bíblia, eles nunca entrariam em igrejas assim. Nunca se sentariam para ouvir essas heresias. Mas por que eles se sentam para ouvir? Porque eles não conhecem a palavra. Por isso que Jesus diz: examinai, pois, as Escrituras, que são elas que testificam de mim, são elas que falam ao meu respeito. Preste atenção. O tema da mensagem de hoje, eu estava sentado lá onde eu trabalho e esse texto veio no meu coração. Quando não tem ou não é pregada a palavra de Deus, o Deus da palavra vai embora. Quando falta a palavra de Deus, o Deus da palavra vai embora. Tem pessoas que leem a Bíblia apenas o que lhe convém, ou apenas para fundamentar os seus interesses. Mas todo texto tem seu contexto, toda história tem o seu pano de fundo. Então nós temos que conhecer o pano de fundo da história, para nós conhecermos o texto e também o seu contexto. Deus fez uma promessa para um rei chamado Salomão. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo do 12 ao 14. Coloca aí, Henrique, para nós vermos uma promessa que Deus fez para o rei Salomão. Deus fez uma promessa. Salomão acabou a construção do seu palácio. Salomão acabou a construção do templo, e quando Salomão acaba a construção do palácio, acaba a construção do templo do Senhor, vem esse texto a Salomão. E o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi as orações e escolhi esse lugar para mim, como templo para sacrifícios. Salomão tinha acabado a construção do templo. E ele fez uma oração, e o texto diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, de uma forma que tanto os sacerdotes que estavam dentro do templo e as pessoas que estavam do lado de fora não conseguiram ficar de pé. De tão grande foi a glória de Deus dentro daquele lugar, que os sacerdotes e nem as pessoas que estavam do lado de fora conseguiram ficar de pé. Então, Deus fala com Salomão através de um sonho e diz que ele escolheu. A partir de hoje eu escolhi esse lugar.
como templo para sacrifício. Então, Deus fala a parte dele. Aí ele fala o que nós temos que fazer. Ele diz assim, ó: se eu fechar os céus para que não chova, e mandar que os gafanhotos devorem um país, e sobre o meu povo envie uma praga. Coloca a continuação, Henrique. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, Deus fala para Salomão. Depois você coloca o versículo 15 e 16 para mim, Henrique. Deus fala para Salomão: eu escolhi e consagrei esse lugar, o templo. Na época, o templo era o lugar onde o pessoal ia oferecer sacrifício e orações ao Senhor. Então, Deus fala para Salomão: eu escolhi esse lugar e consagrei ele. Aí ele diz, ó: se eu enviar uma praga de gafanhotos, ou se eu enviar uma praga que consuma toda a terra. Aí ele diz, o que é que o povo tem que fazer? Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Primeiro oração, depois buscar a face de Deus, depois humilhação. Mas não adianta ter oração, não adianta buscar a face de Deus, não adianta ter humilhação e não se arrepender. Não adianta ficar 3, 4 horas ajoelhado, orando, e quando se levantar da oração, esquecer tudo que orou. Porque tem gente que é assim, fica 2, 3 horas ajoelhado orando, quando ele se levanta da oração, quando ele abre a boca, ele perde a bênção. Então Deus deixou bem claro: tem que haver oração, tem que haver humilhação e tem que haver busca. Mas tudo isso tem que haver o quê? Arrependimento. Então ele deixa bem claro que a partir daquele dia ele está escolhendo o templo como a casa dele. Mas o povo que está ali tem que orar, tem que se humilhar. A quem? Ao homem? Não, a Deus. Tem que buscar quem? A face do homem? Não, a face de Deus. Tem que se arrepender dos seus pecados. É se arrepender, não é comprar. Arrependimento não é comprado. Bênção não é comprado. Ninguém paga por pecado. Ninguém paga. Se você que está me ouvindo vai me ouvir, se você está em alguma igreja que você paga pelos seus pecados, você está anulando o sacrifício de Jesus. Porque se você paga, compra os seus pecados, o que Jesus veio fazer na terra? Carregar a cruz. Versículo de número 15 e 16, coloca para nós aí, Henrique. Deus diz de novo, uma promessa: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Então Deus fez uma promessa, não fez? Que se o povo que estava dentro do templo se humilhasse, orasse, buscasse a face dele e se arrependesse dos seus maus caminhos, Deus sempre estaria ali. Todas as orações que fossem feitas naquele lugar, ele ouviria. E os olhos dele sempre estariam postos ali. Não foi? Mas tinha uma condição, não tinha? Que o povo tinha que andar obedecendo. Não tem como Deus olhar para uma igreja, não tem como Deus responder às orações de uma igreja que não faz a vontade deles, que não faz a sua vontade. Porque uma coisa é Deus ouvir a oração, outra coisa é ele responder. Ouvir, ele vai ouvir, mas ele não vai responder. E eu vou provar para você dentro da Bíblia. Porque esse mesmo templo que Deus escolheu e consagrou, tempos depois, o povo que estava dentro desse templo, que deveria orar, que deveria se humilhar, que deveria buscar a face de Deus, vamos ver o que eles estavam fazendo. Coloca aí, Henrique, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, para ver o que esse mesmo povo, que deveria estar fazendo.
não mesmo daquela época, a descendência desse povo, mas que conhecia esse texto. Jesus entrou aonde? No templo. Aonde Deus falou que os seus olhos estariam? No templo. Então, se os olhos de Deus estão no templo, Deus vê tudo que acontece aonde? No templo. Deus escuta tudo que acontece no templo. Aí tem uns hereges aí, fazendo as coisas nos bastidores, achando que Deus não está vendo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que estavam vendendo e comprando, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E aí Jesus vai citar esse texto aqui, ó. Esse texto aqui de 2 Crônica. Lhe diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. É o que está acontecendo hoje dentro de algumas igrejas. Mas Jesus não disse. Olha o que foi que Deus falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E de hoje em diante os meus olhos e os meus ouvidos estarão postos às orações que foram feitas nesse lugar. Mas tem que seguir essa regra aqui. Quando Jesus entra no templo, o que é que ele vê? Os sacerdotes vendendo, negociando dentro da casa do Senhor. Aí Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que é que está acontecendo nos dias de hoje dentro de algumas igrejas? Não é isso? Covil de ladrões, pessoas roubando as pessoas, pessoas extorquindo as pessoas. Mas a culpa não é só deles. Você que vai me ouvir, meu irmão, a culpa não é só dos que extorquem, é dos que são extorquidos, porque não tem interesse de conhecer a palavra de Deus. O tema da mensagem é o quê? Quando a palavra de Deus não é pregada, o Deus da palavra vai embora, não vai? Então, coloca Mateus 24, 1 e 2. Deus não fez uma promessa? Deus falou que se aquele povo se humilhasse, orasse, buscasse a face dele, ele estaria ali. Não estaria? Mas sabe o que o povo começou a fazer? O povo começou a transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Você acha que Deus está num lugar desse? Você acha que Deus está numa igreja dessa? Aonde, meu querido? Eu desafio a qualquer um desses pastores, desses hereges, me mostrar para mim dentro da palavra. Mostre para mim que eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Jesus saiu do templo. Olha lá onde ele falou que ele ia ficar. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe mostraram a construção do templo. Olha o que Jesus respondeu, versículo 2. Vocês estão vendo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deus foi embora. Depois daquele dia, Jesus nunca mais entrou no templo, porque ele disse: minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Você acha que Jesus está dentro desses lugares? Ele foi embora. E quando os discípulos mostraram para ele o esplendor do templo, ele diz: em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Anos 70, General Tito invade Jerusalém. Os sacerdotes e as pessoas correm para dentro do templo, achando que por ser a casa de Deus, eles estariam guardados lá, não era? Mas Jesus tinha ido embora. Sabe por quê? Porque eles tinham transformado a casa dele num covil de ladrões. Ao invés de estar adorando, glorificando e bendizendo o nome deles, eles estavam lá fazendo negócio dentro da casa. Aí sabe o que o general Tito fez? Posicionou o seu exército lá de fora e colocou fogo na parte de trás do templo. E os irmãos começaram a correr para fora.
1 milhão de pessoas foram mortas. 1 milhão de pessoas. Alguns historiadores dizem que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Diz que o sangue corria nas ruas de Jerusalém como se fosse água. E sabe o que o general Tito mandou fazer? Porque Salomão, quando construiu o templo, Salomão não usava argamassa e nem usava rejunte. Ele usava era ouro. Ele derreteu o ouro e colocou no meio das pedras para unir as pedras. O general Tito mandou moer as pedras para tirar o ouro que estava entre as pedras. Jesus não disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele moeu todas as pedras para retirar o ouro que estava no meio das pedras. Tema da mensagem: quando não existe a palavra de Deus, o Deus da palavra vai embora. Ele vai embora. Nós estamos hoje num culto de ceia. Quantas pessoas não ficam meses sem aparecer na igreja e só aparece no culto da ceia? Porque ele acha que se ele participar da ceia do Senhor naquele dia, ele está liberto, ele está transformado, ele está restaurado. E o mês inteiro ele pode ficar sem vir na igreja. Ele pode ficar sem orar, sem buscar a face do Senhor. Quantas pessoas eu não conheço assim? Eu não posso perder o culto, que é o culto da Santa Ceia. Eu já falei aqui que a ceia não é santa, porque Deus não se funde a elementos. Isso é uma matéria que tem no bacharel que se chama sacralização e desacralização. O que é sacralização? É transformar o santo em profano. E o que é desacralização? Sacralização é transformar o profano em santo, e desacralização é transformar o santo em profano. Então a ceia não é santa porque Deus não se funde a elementos. Então essa é a mensagem do culto de ceia nessa manhã. Quando falta a palavra de Deus, o Deus da palavra vai embora. Na igreja evangélica é tempo de restauração. Enquanto nós estivermos aqui, não vai faltar a palavra de Deus. Não vai faltar. Porque como eu coloquei nessa cruz ali, Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. O Senhor dessa igreja aqui não é o pastor Adriano. O Senhor dessa igreja aqui é Jesus Cristo. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. A glória aqui é para Jesus. A honra aqui é para Jesus. E a palavra que nós pregamos aqui é a de Jesus. E eu desafio qualquer um dentro da palavra, não é com conversa, com fundamentações vazias, não. É dentro da palavra. Então, vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã, mas tendo consciência que maior do que a ceia é o Senhor da ceia. Mais importante do que a ceia é o Senhor dessa ceia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um que esteve aqui nessa manhã. E que você coloque não a palavra do homem, mas a palavra do Senhor no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém?